O desequilíbrio exterior, em última análise, é sempre correspondente à nossa própria desarmonia interior. Reside em nós, portanto, a decisão de concretizar a renovação íntima. Creio que alguém está com o vídeo aberto. Nosso espírito vive onde se lhe situe o pensamento. Indiscutivelmente, caminhamos ao influxo de nossas próprias criações, tanto no campo mental quanto na esfera da experiência física. Eu achei interessante esse trecho, porque nós falamos, né, e temos assim muito receio, às vezes, do que está lá fora, do que acontece no mundo, o que não está no nosso alcance de controle. O que nós podemos controlar? Só o que está no nosso mundo íntimo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que o Espírito Hamed fala nessas duas pequenas passagens é que o exterior, o que nós vemos, sentimos, tem a ver com o que acontece no nosso interior, que é onde nós podemos ter acesso, ter controle, né? Fazer algo a respeito. Então, a importância de mantermos-nos em equilíbrio, tanto quanto possível, né, meus irmãos? Ao longo do dia, é natural que nós oscilemos. Ora estamos bem, ora nem tanto. Só se nós percebermos o momento em que não estamos bem, naquele momento em que nos desequilibramos, quer por algo que aconteceu, quer por algo que nós lembramos, por exemplo, e que nos causa inquietação ou alguma angústia, se nós nos dermos conta que naquele momento não estamos em equilíbrio, não estamos bem, pararmos, respirarmos e levarmos o nosso pensamento ao alto, nós retornamos para o equilíbrio. E quando nós nos mantemos assim, né, tanto quanto possível, em sintonia com o alto e em equilíbrio, o que acontece? As coisas que acontecem fora de nós, no mundo, que vemos as notícias, que olhamos da janela, essas situações externas causam em nós, nos impactam de forma diferenciada. Né? Não entramos em larga faixa de desequilíbrio, não oscilamos com tão grande, né? Me faltou a palavra. Não oscilamos tanto. Por quê? Porque nos mantemos sintonizados com o bem, com a confiança irrestrita no alto, na providência divina e no amor de Deus. E sabemos que nada daquilo que nos acontece está além daquilo que podemos dar conta com equilíbrio. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não nos deixemos tanto afetar pelo que está fora de nós, como nós já falamos, que não está no nosso alcance controlar, tá? Na competência de Deus e dos espíritos superiores, de Jesus, o nosso governador da terra, Ismael, o responsável espiritual pelo nosso querido país, que é o Brasil. E assim como temos espíritos responsáveis pelo planeta, pelos países, naturalmente é que nós não sabemos os detalhes, nem precisamos, mas tem aqueles que são responsáveis pelos estados, pelas cidades. Não estamos de forma nenhuma à mercê da sorte. Quem conhece a doutrina espírita sabe que tudo está sob o amparo, sob a competente atenção dos amorosos espíritos evoluídos, espíritos superiores. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos manter o nosso clima íntimo de equilíbrio, de paz. Se não estamos nos sentindo assim, vamos procurar tudo aquilo que possa nos trazer de volta para essa tranquilidade, essa calma tão necessária para a nossa saúde. Saúde do corpo e saúde da alma. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, elevarmos o pensamento ao alto para realizarmos a nossa prece.
Graças a Deus, graças a Jesus e a Francisco de Paula. Senhor Deus, Pai, amoroso e bom, nesse momento, todos nós que aqui estamos, elevamos o nosso pensamento junto ao nosso sentimento, para pedir que esses momentos em que aqui estamos reunidos sejam momentos de luz, de paz, de reforço, de reequilíbrio, que neste momento em que estamos unidos, aprendendo, refletindo e orando, cada um de nós que aqui está seja envolvido carinhosamente por seus mentores e amigos espirituais, recebendo aquele tratamento efetivo para que nós possamos aumentar a nossa imunidade, para que nós possamos estarmos bem dispostos, tranquilos, serenos e confiantes, e assim continuarmos a caminhada de cada dia. Abençoa a nossa irmã que fará o estudo, abençoa cada um dos irmãos que aqui estão em seus lares, mas conectados, juntos, em pensamento e com o coração voltados ao bem. Graças a Deus, graças a Jesus e a Francisco de Paula, que nós possamos dar como aberta a nossa reunião da noite de hoje. Jorge, por gentileza, pode fazer a leitura do Evangelho. Boa noite. Estamos no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, número 3, piedade filial. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, o devoção de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes, de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda a violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidado, como eles fizeram conosco na infância. Obrigada, Jorge. Sobretudo... Jorge, muito obrigada. Esse item é bem extenso. Agradecemos, tá? Obrigada. Queridos irmãos e irmãs, nós agora vamos ao estudo. Hoje o estudo será feito pela nossa irmã, Márcia Gavinho, cujo tema é o estudo do Evangelho. Você mesma pode dizer o tema, Márcia? Posso. Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço. O nosso cordial boa noite a todos, com votos de saúde, saúde, saúde. O nosso estudo da noite de hoje, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai. E nós estamos começando esse capítulo 3. E é belíssimo o começo. Sempre que a gente está estudando o Evangelho, a gente fala, ai, que lindo, esse capítulo é maravilhoso, esse capítulo é a vida.
mas a gente se apaixona por todos eles, porque não tem como não achar tão bonito, tão verdadeiro. E é tão bonito o número 1 que eu vou ler. Nós vamos começar lendo, eu vou começar lendo o que está o capítulo, o item 1. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá, onde eu estiver, ali estejais também. São João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Então, a primeira frase do item 1 do capítulo 3 fala que vosso coração não se turbe. Não se turbe vosso coração. O que Jesus nos diz? Não se preocupe, não se desespere, não se atemorize frente à morte, frente ao desencarne. Não temais, não se preocupe de ficar longe da afeição, né, dos que ficarem aqui. Não se turbe o vosso coração, não se preocupe, né? Jesus, além das fronteiras do mundo físico, nos aguardam a paz de Jesus para aqueles que observam as leis de Deus. Não se turbe, não há necessidade da preocupação, do desespero, né? Do medo da morte. Em seguida, veio a segunda frase, também muito pontual: crede em Deus, crede também em mim. Ponto. Crede em Deus, crede também em mim. Lendo, logo me ocorreu os pilares, né, os fundamentos da nossa doutrina espírita, que, aliás, não é a nossa, é a doutrina dos espíritos. Né? Crede em Deus. Então, acho bacana que a gente possa rever o que sustenta a nossa doutrina, né? Os alicerces da doutrina espírita. A gente sempre fala nossa, a doutrina dos espíritos, a gente repete, da nossa doutrina. E o primeiro pilar, e para mim, e para todos nós, talvez, né, é o mais importante, é o primordial, é o maior de todos, é a crença na existência de Deus. E a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é o que é Deus. E eu achei por bem, quando eu tinha dúvidas no estudo, eu procurei consultar os livros da codificação espírita, né? Porque para dar mais segurança, porque no Livro dos Espíritos está tudo ali, tudo da nossa religião. A parte filosófica, a parte humanística, a parte científica, responde a todas as questões. São 1119 anos. Então, e a primeira é o que nós estamos falando aqui, da existência de Deus, né? E Kardec pergunta: o que é Deus? É a origem de tudo? É a inteligência suprema? É o Criador da causa primária? É o Criador, é a causa primária de todas as coisas. O segundo pilar da doutrina é a imortalidade da alma, a existência da alma. Somos, todos nós, espíritos, criados simples e ignorantes para evoluir pelo nosso próprio esforço. Nós falamos alma quando o espírito está encarnado, né, na vida do corpo físico. E falamos espírito quando as pessoas estão desencarnadas, que estão na espiritualidade ou na erraticidade, nós falamos espírito. Quando estamos encarnados, falamos alma. Então, nós cremos na imortalidade da alma.
E a gente, quando está evangelizando com as crianças, nós brincamos, nós somos isso, nós somos esse cabelo, esse nariz, essa pele aqui, nós somos isso. E eles ficam assim, né? Nós somos espíritos. Hoje habitamos esse corpo. Mas já tivemos muitas existências e já fomos homens, mulheres, de todas as formas. Hoje nós estamos assim, mas nós somos espíritos. Então, é a imortalidade da alma. O terceiro pilar da doutrina espírita é a comunicabilidade. Eu não sei se a ordem é essa, mas eu botei nessa ordem. É a comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos se comunicam. Os espíritos agem sobre nós. E também está no livro dos espíritos como os espíritos influenciam em nós. Influenciam e se comunicam pelo nosso pensamento. É quase restrita a influência ao pensamento. Nós vemos a comunicação dos espíritos através da psicografia, né? Dos livros ditados pelos espíritos, das mensagens recebidas, muitas psicografias feitas na congregação, na hora da reunião, são os espíritos escrevendo através do médium, é uma comunicação, uma evidência, um quadro que se apresenta, né? Uma psicofonia, uma audição, e até mesmo uma incorporação, né? Nós vemos nos trabalhos, é uma comunicação. O quarto pilar, né, o alicerce também da nossa doutrina, é a pluralidade das existências. Existem muitas existências, quando a gente fala em existências, a gente fala em reencarnação, e quando a gente fala em reencarnação, a gente fala na lei do progresso, né? Se a gente reencarna para quê? Senão não ia precisar ter reencarnação, a gente reencarna para progredir, para evoluir, né? Uma encarnação só, uma vida, uma passagem aqui pela Terra, não daria para fazer todo o nosso aperfeiçoamento. Então, nós temos várias reencarnações. Fomos criados simples e ignorantes, e é o homem que decide o seu próprio destino, porque somos dotados de livre-arbítrio, né? E a capacidade, o livre-arbítrio, é a capacidade de nós escolhermos entre o bem e o mal. E dependendo das nossas escolhas, nós vamos evoluindo mais rápido, ou às vezes nós estacionamos. Nós trazemos, quando nós reencarnamos, um plano de vida, né? Um plano reencarnatório. E é importante que a gente se esforce para cumprir esse plano. É lógico que a gente não sabe tudo, a gente tem intuição, né? Então, nós devemos trabalhar cada vez mais o amor na nossa família, no nosso trabalho, né? Para nós cumprirmos o que nós combinamos e o que nós muitas vezes pedimos para fazermos aqui na Terra, para nós podermos resgatar, para nós podermos evoluir. É feita a escola, né? Para a gente subir todos aqueles degraus que a gente precisa subir, ascender moralmente, né? Porque trazemos de muitas encarnações vícios, mazelas, comprometimentos que nós precisamos saudar. E o quinto pilar, que é o título do nosso capítulo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, o quinto pilar, alicerce da nossa doutrina, é a pluralidade dos mundos, que tem a ver com o título do nosso item, capítulo 3. Pluralidade dos mundos, há muitas moradas na casa do meu Pai. A casa do Pai é o universo. As moradas são os mundos que circulam nesse espaço infinito. Então, nós poderíamos falar assim, as moradas são os mundos, a gente poderia até ler. Há muitos mundos que circulam no espaço infinito, no universo de Deus, né? Porque nosso Pai, nosso Deus.
Depende do nível de evolução que o espírito precisa trabalhar, ele vai encarnar no mundo que precisa, que vai auxiliá-lo a evoluir. Dependendo do seu grau de pureza, das sensações que experimenta. Todas as encarnações se realizam na Terra? Não se realizam na Terra necessariamente. Existem muitos mundos, tanto inferiores como mundos superiores. Né? Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Vou pedir para a Márcia Val compartilhar o primeiro slide, 176, também dos livros dos Espíritos. Né? Eu trouxe essa questão, aqui nós trouxemos, no livro dos Espíritos, tem várias questões pertinentes ao capítulo, vale a pena fazer uma leitura. Eu escolhi essa, que eu achei interessante. Há muitas moradas na casa do meu Pai, 176. Depois de haverem encarnados em outros mundos, podem os espíritos encarnar nesse, sem jamais aí ter estado nesse terra, né? Depois de haver encarnado em outros mundos, podem os espíritos encarnar no planeta Terra, sem que jamais aí tenham estado? A resposta dos espíritos, sim. Do mesmo modo que vós em outros. Então, nós também, está claro aqui, podemos reencarnar em outros mundos. Todos os mundos são solidários. O que se não fez no mundo, vai se fazer no outro. Aqui eu vou dar uma paradinha para fazer um comentário, né? O que não se faz num, se faz no outro. É como se nós estivéssemos escolhendo uma faculdade para fazer. Vou estudar arquitetura, vamos dizer, poderia ser qualquer coisa. Eu posso fazer arquitetura na UERJ, na Estácio, enfim, UFRJ, posso fazer em São Paulo, na USP, posso fazer no Rio Grande do Sul, posso fazer no Nordeste, posso fazer Centro-Oeste, Brasília, posso fazer fora do país, posso fazer uma faculdade, frequentar uma universidade em Portugal, em Lisboa, enfim. Existem várias faculdades que vão poder me formar em arquitetura. E quando eu completar todo o meu estudo, eu vou estar pronta para servir a sociedade, sendo uma boa arquiteta. Assim, então, também somos nós, no nosso nível evolutivo, no nosso processo de evolução. Nós vamos encarnar nos mundos onde nós precisamos estar. E com as pessoas que nós precisamos estar, geralmente com os nossos laços afetivos. Quando acabar aquele planejamento, aquelas nossas conquistas naquele mundo, nós partiremos para outras moradas da casa do meu Pai. Né? A letra A. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Será que tem um espírito que veio aqui encarnar pela primeira vez? E os espíritos respondem, muitos, em graus diversos de adiantamento. Aí vem aquela curiosidade do homem, né, que Kardec pescou muito bem aqui. Pode-se reconhecer, por um indício qualquer, um espírito que está pela primeira vez na Terra? E os espíritos respondem, nenhuma utilidade teria isso. Para que a gente vai querer saber se é a primeira vez que ele está na Terra, de onde ele vem? Isso não vai nos levar a nada, seria talvez até mais uma forma de preconceito, porque nós já temos tantos de raça, de gênero, já pensou mais um chamando de ET, disso, daquilo? Então, não tem nenhuma utilidade. Mas nós temos espíritos encarnando pela primeira vez na Terra, e nós poderemos reencarnar em outros mundos. Vai depender das nossas necessidades evolutivas. Obrigada, Márcia, já passou isso. Não, pode voltar para a tela, por favor? Obrigada, Márcia. Então, continuando. Né?
Aí Jesus fala, no que nós lemos no Evangelho, eu vos vou para preparar o lugar. Quando Jesus fala, eu vos vou para preparar o lugar na espiritualidade, Jesus nos acena com a pátria espiritual. Há muitas moradas na casa do meu Pai. As moradas são os mundos, circulam o espaço, são diferentes. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. E os espíritos encarnados ou desencarnados habitam essas moradas correspondentes aos níveis de adiantamento em que se encontram. Agora nós vamos para o item 2, diferentes estados da alma na erraticidade. Primeiro era bom a gente ver o que é erraticidade, né? Erraticidade é um lugar que é o intervalo que o espírito se encontra das suas encarnações. Então, ele está encarnado, ele desencarnou, ele vai para a erraticidade. Lá, ele vai despertar, né? E também não tem, assim, milagre ante a morte. Saiu daqui de um jeito e vai acordar lá de outro. Nós vamos despertar como nós somos, né? Vamos levar o que nós temos da nossa bagagem. E se nós vamos estar num estado feliz ou infeliz quando nós despertarmos, vai depender muito da nossa ligação com a matéria, né? Se nós vamos estar muito materializados, né, vai ficar mais difícil, porque nós não levamos na nossa bagagem, quando nós desencarnarmos, e todos nós vamos desencarnar, é fato, né? Todo mundo sabe que nós um dia vamos morrer, uns mais cedo, outros mais tarde, e vamos despertar na erraticidade. Nós vamos fazer essa viagem. E para que nós tenhamos um despertar tranquilo e amparado, e galgarmos um bom lugar, encontrarmos a nossa família espiritual, é preciso que nós façamos a mala para essa viagem. Então, dando um exemplo, se nós vamos até Friburgo, que é um lugarzinho perto daqui que eu adoro, lá tem um centro do Dr. Bezerra de Menezes, a minha mãe, sempre quando eu vou para Friburgo, ela fala assim, está levando casaco? Agora ela vai dizer, está levando o casaco e a máscara, que a gente não pode mais sair sem a máscara, né? Então, a gente faz a mala, eu preciso de um casaquinho em Friburgo. Se nós formos para o Nordeste, nós vamos botar uma roupa de banho, né? Os homens uma bermuda, uma camiseta, uma roupa mais leve. E o que nós estamos fazendo? Como nós estamos arrumando a nossa mala para quando nós formos para a espiritualidade? Para que mundo, para que lugar nós estamos querendo alcançar? O mundo é quando a gente reencarna, né? O que nós estamos levando na bagagem? Já sabendo que aquele carro que a gente comprou em 500 prestações, aquela casa, aquele potezinho que eu amo, aquele bibelô, não vai na mala, não adianta, não vai na mala, a gente não leva. Aquele brinquinho que eu adoro, aquela bolsa, não vai na mala. Como nós estamos nos organizando e que nós estamos levando na nossa bagagem, porque nós sabemos que nós vamos desencarnar. Nós vamos despertar lá, já falei que não tem milagre, a gente vai despertar como nós somos. Então, está na hora agora, né, eu penso, está na hora que a gente está levando esse sacode com a pandemia, está na hora da gente, rapidamente, se nós já perdemos muito tempo, de ver como é que está a nossa bagagem. E a bagagem são as nossas virtudes, os nossos conhecimentos, o que a gente está fazendo de bom, porque isso vai contar, né? Todo mundo tem alguma coisa para dar, lembrando do óbolo da viúva, que era aquela moedinha pequenininha que teve um peso enorme na balança. Como nós estamos nos arrumando? O outro item é diferentes categorias do mundo habitado, o item 3, nós vamos até o 7.
as diferentes categorias dos mundos habitados. Agora vai aquele slide, Márcia, desculpe te ocupar assim, porque eu não sei compartilhar a tela, eu estou alugando a Márcia aqui. É o outro, esse, pode aumentar um pouquinho? Ai, obrigada, tá ótimo. Então, aqui tem os diversos mundos, né? Existem mundos inferiores, intermediários, e os mundos mais elevados. O mundo inferior está aqui, o primitivo, tá? É a existência toda material. A vida moral é quase nula. E são as primeiras encarnações da alma humana. Depois tem o período de transição, temos o mundo de provas e expiações. Tem uma mistura do bem e o mal, mas no provas e expiações, nesse segundo mundo, o mal ainda predomina. E a Terra está incluída aí nesse mundo de provas e expiações. Depois, nós temos o mundo de regeneração, mas a boa notícia é que a Terra está caminhando já há muito tempo para o mundo de regeneração. E esse mundo de regeneração não tem mais as expiações, mas tem ainda as provas. Mas eu acho que é um mundo que nós vamos ter um repouso. Depois vem um mundo feliz, onde o bem sobrepõe totalmente ao mal. E o mundo puro, celeste ou divino, onde habitam os espíritos depurados, os espíritos de muita luz, os espíritos bons reinam, chamados espíritos de primeira ordem. Não precisam mais reencarnar. E tem muitos espíritos puros, né, com espíritos bons, de luz, como o Dr. Bezerra, que ainda está aqui na nossa crosta, nos ajudando há mais de 50 anos, ligado ao povo brasileiro. Gratidão eterna, Dr. Bezerra. Então, o espírito não fica ligado a apenas um mundo, não cumpre num mundo só todas as fases progressivas até a perfeição. Quando atinge um grau de adiantamento que esse mundo comporta, muda de um mundo mais avançado, até chegar ao estado de espírito puro. É uma recompensa passar para um mundo mais elevado, e aqueles que são obstinados no mal também podem ser relegados a um mundo mais infeliz. Lembrando que não há uma regressão de espírito, mas o espírito que se compraja no mal, não está aceitando a mudança, rebeldes, são convidados a morar num mundo mais primitivo, onde lá eles vão auxiliar o desenvolvimento daquele povo primitivo. Márcia, por favor, pode tirar esse slide? Agora, eu já cheguei na questão 6 e 7, que é a destinação da Terra e a causa das misérias humanas, né? Então, no Evangelho diz assim, se nós formos... antes ele fala assim, está claro que a Terra é uma pequena fração da humanidade. A espécie humana são todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros mundos do universo. Seria muito egoísmo nosso, orgulho, acharmos que esse mundo, esse cosmos, o universo todo seria só do planeta Terra, né? E ele fala a causa das misérias humanas. Então, no Evangelho, ele nos fala que se a gente entrar numa cidade e olhar só um hospital, o que você vai ver no hospital? Doenças, né? Doenças. Se você entrar numa cidade e for ver uma penitenciária, o que você vai ver na penitenciária? Os vícios, né? As dificuldades humanas presentes ali. E a Terra também é um hospital-escola, mas não é só um hospital-escola, tem outros lados. Nós estamos aqui nesse hospital-escola para nos curarmos, né? Porque nós também trazemos doenças morais que precisam ser sanadas, né? E também estamos presos porque temos faltas para reparar. Lembrando que não é castigo, Deus não castiga, Deus ensina. E nós pedimos no nosso plano reencarnatório, lá na frente que eu falei, para virmos aqui
resgatar as nossas faltas. Eu estava ouvindo uma palestra muito interessante, pequenininha, do Haroldo, que ele dizia assim: quem tem que redimir, com aquele jeitinho dele, né, de mineiro, quem tem que redimir o homem é o homem, né? Não é o mundo, porque o mundo não é mal. O mal não é do mundo, mas dos indivíduos que nele habitam, né? Então, nós precisamos fazer essa mudança. Por que eu estou falando isso agora? A prancha 3, deixa eu ver meu tempo. Ih, eu estou acabando. Eu vou acabar só mais um minutinho. A outra prancha, que tem, nesse livro aqui novo, do Rumo, é a outra, Márcia. Esse livro é o livro novo do Divaldo, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que Divaldo psicografou, onde a espiritualidade superior nos conta como eles estão agindo nesse momento pandêmico, nesse momento tão difícil que o nosso planeta está passando. Então, logo no início, eu sei que muitos de vocês já leram o livro ou estão lendo, mas eu vou comentar rapidamente. Logo no início, o Manuel Filomeno de Miranda foi convidado em setembro de 2019. A pandemia só começou aqui o ano passado, em 2020, a quarentena veio mais ou menos dia 13 de março, eu me lembro. A gente começou a correr para casa, a não ir para o trabalho. Em setembro do ano anterior, de 2019, os espíritos de luz se reuniram, e ele conta aqui, o Manuel Filomeno conta num lugar belíssimo. Ele fala daquele céu maravilhoso, às 20 horas, às 8 horas, do mês de setembro de 19. Eles foram recebidos com cantos gregorianos, com constelações maravilhosas, que era muito emocionante. E o espírito do senhor Antúlio começou a reunião. Eu vou ler para vocês as 3 linhas com que ele diz. Eu não acabei aquela prancha, não, mas depois eu volto. E o espírito do senhor Antúlio diz assim. Isso eram 8 horas da noite. Ele estava comentando sobre o que aconteceu de manhã. Depois que ele fez a saudação, ele falou assim: nessa manhã, embora já esperássemos, todos ouvimos emocionados os clarins anunciadores e a música melancólica, informando-nos que o amado planeta, Terra, se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. É sério, né, meus irmãos? E ele vem relatando, aí ele faz várias considerações, né? O que levou a isso, as guerras, o que foi contado como esses fatores: guerra, divertimentos grosseiros, drogas consumidas pela juventude, vícios dominando a sociedade, os vícios esses que combatem a família, a educação, a saúde, materialismo dominador, zombando de Deus. Em nome da arte e da cultura, permissividade causando transtornos de conduta. Isso tudo está na página 20. Sentia-se no ar que algo iria acontecer, porque a decadência moral havia chegado a uma situação insustentável. Aí ele vem aqui, onde está a prancha. As criaturas alienadas pela busca do prazer, sem qualquer respeito pela vida, né? Pela vida, nas suas sagradas manifestações, página 33. Aí ele fala da vida, do desrespeito à vida, desrespeito à vida da natureza, né? Envenenamento da atmosfera, dos rios, nascentes. O mar reduzido a um depósito de desperdício, destruindo a flora e a fauna.
A psicosfera do nosso planeta é densa pela emissão de ondas de ódio. O aumento do feminicídio, é vida, né? Das mulheres. O mau uso da tecnologia propiciando devastação espiritual. O aumento de crimes com características primitivas, brutais. Então, meus irmãos, esse é o mundo de provas e expiações que nós estamos. Aí, pode tirar, por favor, Márcia? Lendo tudo isso, nós podemos refletir juntos qual o nosso papel de espíritas frente a essa situação. Porque a mudança, a reforma íntima, a mudança tem que vir de nós, cada um fazer a sua. Não dá mais para nós esperarmos que o outro faça, o poder público faça, que a autoridade faz, não é da minha conta, é da conta de todos nós. Somos espíritas e somos privilegiados, sim, porque conhecemos a doutrina dos espíritos. Somos privilegiados, sim, porque um dia chegamos à Congregação Espírita Francisco de Paula. E por tudo isso, por tudo que assistimos, ouvimos e aprendemos, temos que ajudar para que essa nuvem densa do nosso planeta, essa pandemia, esse vírus, né, seja cada vez mais longe da gente. É preciso que todos nós façamos a nossa parte, contribuindo com o quê? A mudança tem que ser com amor, nesse momento, solidariedade. Amor todos nós temos para dar. Temos que buscar, né, nosso brilho, as nossas estrelinhas, a gente está falando de universo, de cosmos, né, e nos ajudarmos mutuamente. Porque conhecemos a doutrina dos espíritos, conhecemos os livros da codificação. Não dá mais para a gente ficar esperando o outro fazer. E finalizando, agora o último mesmo. Eu li a última prancha, é esse. Está aparecendo para vocês o livro, Nosso Lar? Essa última... Não, estava certa, Márcia, é a última mesmo. Mais uma, essa. Em 1944, mais ou menos, quando foi editada a primeira edição do livro, publicada a primeira edição do livro Nosso Lar, do Dr. André Luiz, ele já fazia esse questionamento: até quando? Quanto tempo vocês vão demorar para cair em si, para fazer a reforma íntima? E eu queria deixar essa mensagem do Dr. André Luiz para nós pensarmos. Essa mensagem está logo no início, antes do capítulo 1. O Dr. André Luiz nos escreve assim: uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E como Jesus, lá no item 1, nos fala: eu voltarei e vos retornarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, ali estejais também. Nós pedimos que a Jesus, nesse momento, ajude-nos a caminhar em direção ao porto seguro do teu coração, Jesus. Misericórdia. Senhor dos Espíritos, Jesus, Mestre amado, ajude-nos a caminhar com passos firmes rumo ao seu coração, ao brilho do seu olhar. Que Jesus nos abençoe. Agradeço a oportunidade do estudo. Paz e luz. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Lilian. Nós é que agradecemos, Márcia. Estava ansiosa e vou contar. É a primeira vez que a Márcia está fazendo aqui pelo Zoom, né, de forma virtual, e eu falei: fique tranquila. Imagina que você está conversando com amigos. E é verdade, todos nós somos corações amigos. Corações
né, que já não estamos nos vendo pela primeira vez. Muitos dos que nós encontramos na Casa Espírita já são companheiros de outras caminhadas. É verdade. Né? Aquelas pessoas que a gente fala assim, olha, parece que eu conheço você a vida toda. Me Então, conhece. não é? Então, muitos das pessoas que nós encontramos, em verdade, estamos reencontrando. E graças a Deus, porque ao lado das pessoas, dos nossos amores, nós nos sentimos fortalecidos nos corações que nós amamos. Tenhamos vindo pertinho deles pelos laços da consanguinidade, quer eles façam parte da nossa família espiritual. Então, nós agradecemos, Márcia. Eu que agradeço. Obrigada, Márcia Val, pela ajuda. Obrigada, Lilian, pelo convite. Imagina. Haverão outros. Nós agradecemos pelas reflexões, pelo conteúdo que foi trazido na noite de hoje. Conteúdo para nós refletirmos, pensarmos, vermos de novo. E nós sempre lembramos, né? É o nosso trabalho de casa. Para que vejam, durante essa semana, vai lá no livro, no Evangelho, no capítulo 3, itens 1 a 7, e lê na íntegra, né? Porque ao lermos de novo, vamos lembrando do que a companheira, né? A nossa irmãzinha que fez o estudo, trouxe as reflexões, e nós vamos aprofundando as próprias reflexões sobre o assunto. Então, capítulo 3 do Evangelho, itens 1 a 7. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos àquele momento em que, abastecidos que estamos com as reflexões, com tudo aquilo que foi trazido até o momento, desde a prece do início, a preparação, o Evangelho, o estudo, agora nós vamos todos juntos doar o que de melhor nós temos. Como? Os amigos espirituais, quando estamos em prece, nesse momento da irradiação, que é o passe à distância, eles coletam os melhores fluidos que nós temos, nos dão, e também aqueles fluidos que nós de boa vontade cedemos para serem feitos tratamentos, para serem feitos atendimentos, nós recebemos e nós damos também. Todos nós damos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, porque esse é o momento da irradiação. E vamos orar. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Senhor, muito agradecemos por tudo que recebemos até este momento. Obrigado, Senhor, por tanto que recebemos nesse encontro, tantas orientações, tantas informações, tanto, Senhor, temos recebido. E nesse momento, Senhor, nós nos lembramos daqueles nossos irmãos de jornada terrena. Inicialmente, pedimos, Senhor, que os trabalhadores espirituais da Casa de Francisco, em seu nome, possam visitar os nossos lares. Abençoa, Senhor, a nós e a todos os nossos familiares e pessoas que de pertinho convivem conosco. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos irmãos de caminhada mais próximo, os nossos familiares. Abençoa o nosso lar, abençoa nossas águas, Senhor. Abençoa os nossos medicamentos, os nossos alimentos. Que todo o nosso lar, nesse momento, receba uma fluidificação e uma limpeza em cada cantinho. Agora, igualmente, Senhor, nos lembramos dos nossos amores, dos familiares que não moram conosco, amigos. Nos lembramos dos nossos locais de trabalho, locais de estudo. Muitos estão em casa, mas muitos estão trabalhando fisicamente, se deslocando todos os dias para o seu local de trabalho. Abençoa, Senhor, cada pessoa, cada ser humano que lá está,
envolve esses lugares, que também recebam essa limpeza fluídica, assim como, Senhor, os hospitais que estão trabalhando arduamente no tratamento a este vírus, que existe não apenas aqui ou ali, mas em todo o mundo. Abençoa os hospitais, todos aqueles que trabalham ligados à saúde. Ó Pai, visita cada cantinho, Senhor, do mundo, em todas as cidades, estados, países, que a terra inteira seja visitada e receba essa fluidificação de saúde do corpo, de saúde da alma, de esperança, que acenda do coração de cada ser humano na terra a fraternidade e a autorresponsabilidade para consigo mesmo e para com seu semelhante e com o mundo inteiro. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Queridos irmãos, queridas irmãs, esperamos que todos estejam se sentindo bem, se sentindo renovados, se sentindo calmos, tranquilos. Nós vamos assim nos encaminhando para o encerramento do nosso encontro. Márcia Val, vamos fazer a leitura do boletim agora, antes da prece de encerramento, ou vamos fazer após a prece? É melhor fazer após a prece de encerramento. Tá bom. E nós contamos, então, com cada um que aqui está, que após a prece permaneça. É a forma de ouvir um pouquinho do que está acontecendo na nossa instituição, ouvir os recados, os pedidos, a forma que nós podemos colaborar. Então, por favor, permaneçam até o encerramento total. Vamos assim, queridos irmãos e irmãs. Vocês sabem que eu esqueci de pedir, de escalar alguém para fazer a prece de encerramento. Eu vou pedir a Márcia Val para fazer, por gentileza, Márcia, a prece de agradecimento e de encerramento do nosso encontro. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, Pai amado, amigo, Mestre Jesus, companheiro de todas as horas, Francisco de Paula e os nossos benfeitores espirituais de nossa amada casa, muito obrigada. Obrigada por esses momentos em que estivemos juntos, reunidos em nome de Jesus, para um estudo que foi tão importante para nós, nos trazendo as considerações e as informações que são muito necessárias, relembrando os pilares da doutrina dos espíritos, para que tenhamos sempre em mente a necessidade do estudo, a necessidade de estarmos sempre conectados com o mais alto. Obrigada, Senhor, pelas boas vibrações, abençoe nossos lares, abençoe a cada um de nós, e o dirigente pode dar por encerrada a reunião da noite de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Assim, Pai amado, muito agradecidos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos mais um dia sob o amparo, sobre a égide da Casa de Francisco de Paula, possamos dar como encerrada a nossa reunião de estudos e os trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula.